rogai pelos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rogai por nós. e livrai o Brasil das heresias protestantes. São José, Rogai por nós. nossos santos anjos da guarda, Vigiai-nos. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Queridos fiéis, nós celebramos hoje a festa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, na sua pequena e tão simples imagem, não encontrada no Rio Paraíba, 1717. A história todos os senhores conhecem. Nossa Senhora, com a sua delicadeza maternal a todos os povos, ela aparece de um modo para levar nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o diabo sempre anda de trás para destruir o apostolado. É verdade que o apostolado de Nossa Senhora, o apostolado da Santa Igreja, o apostolado dos apóstolos e de quem tem fé é indestrutível. Mas o diabo, ele não cessa de trabalhar contra. Na devoção a Maria Santíssima, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nós vemos a obra do diabo para destruir a sua devoção desde o princípio. Primeiro que é uma imagem, sabe Deus como foi parar no rio, e judiada, estava a cabeça separada do corpo. Depois o rio fez o seu trabalho, escureceu com barro, e depois a piedade, muito piedosa, fez o seu trabalho, que às vezes a piedade tem um pouquinho de impiedade junta, enegreceu a imagem com a chama das velas. Mas só que o espírito maligno, por boca dos homens, quer usar Nossa Senhora como uma fundidora de povos, por exemplo. Ou quer exaltar uma raça, e este nome raça é para todos os seres humanos. Não existe uma raça negra, uma raça amarela, uma raça branca. As diferenças de cores não constituem uma raça. Se fosse assim, existiria uma raça humana branca, uma raça humana negra, uma raça humana amarela e etc. Nós usamos indevidamente o nome de raça para cores. Então, longe de nós todo racismo e todas essas bobagens. Muito menos do padre, que, em mim sim é uma fusão de raças, de cores. Mas Nossa Senhora Aparecida, a Senhora da Conceição, não veio fazer isso aqui no Brasil. Porque isso não serve para salvar a alma de ninguém. Mas ela, como Nossa Senhora, ela veio para facilitar um apostolado muito difícil. E no Brasil, sempre foi, em qualquer lugar que se começa do nada, ou converter apóstatas, que é mais difícil, por isso Nossa Senhora está ali. Silenciosa, graças a Deus, aos seus desígnios que são perfeitos, no Brasil, Nossa Senhora nunca, jamais falou uma palavra. Mas o seu silêncio fala. É só olharmos naquela basílica imensa, que foi tentada... Houve uma tentativa de embelezá-la e deixou pior, mas só que apesar de toda impiedade do clero, porque ali reina indevidamente posto um ser comunista com a sua ditadura iníqua, e sempre, se olharmos as histórias do episcopado de ali, sempre tem ali, infelizmente, porque a mulher e o dragão, sempre ali. E Nossa Senhora está ali num cativeiro, e nós vemos ela ali silenciosa na sua imagem simples, porque não tem beleza alguma para nos atrair, mas tem poder. É uma imagem milagrosa. E vai estar ali por quê? Para ouvir os seus filhos, hein? E seus filhos vão do vale de lágrimas, de suas casas, de onde for que vivem, caminhando numa excursão que não é agradável, hein? Aquele ônibus cheio de gente, comida por todos os lados e etc. Cheiro humano e cheiro de comida no ônibus fechado, é uma penitência imensa. E tem gente que vem lá do norte, nordeste, que não é do lado do sudeste, hein? É longe. Outros caminhando errantes por esta Dutra, num sol que tivemos dias de 40 graus, e vão fazer o quê? Uns quase nus, outros com aquelas roupas apertadas. Por quê? Porque não tem pastor que ensina, hein? E calar a consciência moral, assim que as pessoas vão como são, cheia de pecados e de desgraças e de aflições, e 10, 20 minutos naquela imagem silenciosa, elas encontram o que não vão encontrar no confessionário. Por quê? Brevemente, em um período determinado não haverá confissões. Não vai encontrar na Santa Missa, porque aquela missa é um circo.
Se eles quisessem ir a um circo, eles não teriam ido caminhando quilômetros, hein? Eles foram buscar Deus e Maria Santíssima. Então a missa não dá nada para eles. Não vou falar aqui nem de inválida, nem de válida. Estou falando que ali nem muita bondade teológica é válida, mas muito menos uma palhaçada. Desculpe a vulgaridade do termo, mas é um circo que é feito, com todo respeito ao circo, porque o circo faz uma obra artística em todo caso, e fazer um circo dentro da religião chama profanação. Então Deus, na sua infinita bondade, querendo acessar, pelo menos este ano que foi tão conturbado, encontramos uma basílica imensa, num silêncio, porque graças a Deus não teve missa na basílica. Quando que o dragão trabalharia a tal ponto de uma alma católica dar graças a Deus porque não tem missa? E Nossa Senhora está ali e falou, não, meus filhos, este ano, eu não só o meu silêncio, mas este altar iníquo também eu vou silenciar. E as pessoas podem, até sabe Deus quando, ir lá, mesmo com a propaganda maligna que foi feita, e naquela imagem simples, milagrosíssima, nós temos o alívio para as nossas penas. Eu sei que uns ou outros, por mil razões e verdadeiras, evitam ir naquele lugar, mas se Deus a fez milagrosa, e os milagres dela não cessam, busquemos enriquecer nossas almas. É penitencial, hein? Nós vemos a realidade do catolicismo, não em teoria, mas na prática. Ovelha sem pastor, mas na pequena e simples imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela mostra que a pastora das almas é ela. E ela vai pastoreando. Ovelhas com sarnas, ovelhas gordas e robustas, mas ela vai traindo todas aquelas almas que querem um alívio e ela vai pastoreando. E ninguém, pelo menos por algumas horas, sai dali sem derramar suas lágrimas, sem acender a sua vela, sem deixar a sua oração. Talvez foi a única oração de anos, mas rezou com sinceridade e obteve pelos efeitos, quer sensíveis, quer eficazes na alma, uma graça imensa que vai ser dada novamente na próxima visita. Mas vamos contemplar, queridos fiéis, a justa epístola de hoje, que é muito interessante e mostra não só o parecer do pessoal, do padre que vos fala, não é isso, mas como, no sentido acomodatício da Sagrada Escritura, posto pela Santa Igreja na liturgia, na epístola de hoje, nós vemos acontecer isso. E é a realidade não só do Brasil, mas da Igreja e das almas. Então, me perdoe estender-me, mas é muito belo contemplar neste dia exatamente um acontecimento bíblico. Estamos no livro do Apocalipse de São João, capítulo 12. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida e clamava com dores de parto e sofria tormentos para dar à luz. Aqui, no sentido acomodatício ou próprio, temos a igreja nessa mulher, porque a única mulher que tem dor de parto para dar à luz é a igreja, porque Nossa Senhora, ela é imaculada na sua conceição, ela é mãe de Deus, e o parto de Nosso Senhor, quando foi dar à luz a Nosso Senhor, não tem os castigos de Eva. Por isso é um parto sem dor. É como o sol passa pelo cristal, Nosso Senhor saiu do útero imaculado, santíssimo de Nossa Senhora e veio à luz. Então, podemos dar dores de parto para o parto de Nosso Senhor? Jamais. Mas nós podemos dar dores de parto tanto para a igreja, que para gerar filhos é a dor do missionário, é a dor de toda a pregação apostólica, que é um sacrifício, são dores de parto, e um parto de mamute, hein? Para gerar uma alma para Deus. Mas também Nossa Senhora teve uma dor imensa, não de parto no sentido físico, mas espiritual, que aí é o Calvário, para dar à luz aos membros do corpo místico de Cristo que somos nós, pela graça de Deus e as dores de Nossa Senhora. Foi visto outro sinal no céu. Era um grande dragão vermelho. A cor vermelha e o comunismo não é uma simples coincidência. Que tinha 7 cabeças e 10 pontas, 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e precipitou-as na terra. Depois o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho, logo que ela o tivesse dado à luz. Ora,
ela deu à luz um filho homem, que havia de reger todas as gentes com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, onde tinha um retiro que Deus lhe havia preparado para aí se sustentarem durante 1260 dias. Então nós vemos aqui o parto, dá luz a um homem que o diabo, pelo dragão aqui maldito, queria devorar este homem, porque ele tem que reger a todos com vara de ferro, ou seja, um reino e bem estabelecido, onde a vara de ferro mostra a autoridade de quem reina e a justiça que ele veio trazer. E o diabo é o ser inimigo do bem comum, então quer devorar este homem, que é Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que veio por ordem nas desordens que o diabo fez por Adão. A mulher foi posta no retiro, ou seja, Deus, por isso aqui a Bíblia, a Sagrada Escritura, é católica. Se fosse um protestante, como eles falam, Deus usou Maria e pronto. Se Deus fosse assim, teria deixado o dragão devorá-la. Mas não, Deus não usa ninguém. Deus se serve dela com consentimento e a enalteceu, a exaltou. Por isso, delicadeza de Deus. Ela dá à luz, o filho é arrebatado para Deus, porque é filho de Deus. Agora, a sua santa mãe vai para um retiro preparado por Deus para ela. Aí aqui nós vemos também Imaculada Conceição de Nossa Senhora, é o introito da missa. Então, eu vos louvarei, ó Deus, porque não deixaste que os meus inimigos rissem de mim. E aqui nós vemos a glorificação de Nossa Senhora. O diabo não tem nada para rir, porque Nossa Senhora nunca escorregou em todas as insídias que ele fez, mesmo do dragão, mesmo do comunismo, mesmo de Dom Brandes, mesmo de quem for, hein? O diabo por boca de qualquer. E hoje nós vemos isso no Santuário de Aparecida. Não deixará Deus que os seus inimigos riem, por isso essas almas que estão ou estiveram ou estarão lá, é uma vergonha para o diabo, porque o conselho por boca de Satanás foi o quê? Campanha dos devotos, aí enche de dinheiro lá por internet, ou depósito, ou sei lá o que, mas só que não venham aqui, por quê? Porque a graça está aqui. Quem dá dinheiro não recebe graça de ninguém, hein? Não se compra a graça de Deus. Mas ir lá e rezar, e se prostrar, e chorar, e deixar sua vela, e rezar o seu terço, tem graça. E não se alcança pela televisão e pela internet. Então aqui nós vemos o quê? As almas geradas por Nossa Senhora com essas dores tremendas, dores de graça e de martírio, hein? E que Nossa Senhora vai buscar que os seus filhos não deixem que o inimigo rie. Não deixe o inimigo rir das astúcias investidas contra ela. Por isso a fúria deles contra os que estão ali. E os que estão ali, de um modo ou de outro, pela devoção e piedade, estão movidos por Deus para mostrar que onde está sua mãe, ali também estarão seus filhos. Houve no céu uma grande batalha. Miguel e seus anjos pelejavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos pelejavam contra ele. Aqui nós vemos então que não é uma batalha defensiva, é defensiva, mas é a agressão dos dois lados. Porque o diabo fez resistência e fez uma batalha, então os dois lados estavam aí numa defensiva agressiva, em realidade. Porém, estes não prevaleceram, nem o seu lugar se encontrou mais no céu. Foi precipitado aquele grande dragão, aquela antiga serpente que se chama Demônio e Satanás, que seduz todo mundo, foi precipitado na terra e foram precipitados com ele os seus anjos. Ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora foi estabelecida a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque foi precipitado o acusador dos nossos irmãos, que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Sentido acomodatício. Há um ano atrás, a estas horas, esse senhor que está ali vestido de mitra e com aquela camisola que ele chama de túnica, estava acusando o quê? A direita de violência. Estava acusando o quê? O tradicionalismo de dragão apocalíptico. Quando nós vemos a cor do dragão vermelho, é a cor do comunismo e a cor do que ele fala. Se transcrevemos isso numa cor, ele é o que? Um filho do dragão, do demônio, da revolução, da rebeldia contra Deus e contra a salvação das almas. Então nós temos que ver que quem é o dragão aqui.
Porque se São Miguel descesse do céu para fazer guerra, eu tenho certeza, não é presunção de minha alma, que ele não ia destruir nem esse altar e nem arrancar minha cabeça e minha estola. Mas agora eu não posso dizer isso deles, com a missa deles e com o que eles ensinam. Por isso, ó céus, alegrai-vos, e vós, os que habitais neles. Ai da terra e do mar, porque o demônio desceu a vós com grande ira, sabendo que lhes resta pouco tempo. Muito interessante. Pouco tempo, o demônio sabe que lhe resta. E nós vamos agora a 1917, Fátima. A irmã Lúcia, em segredo, não na revelação que nós conhecemos dos 6 meses, não consecutivos, irmã Lúcia disse ao seu confessor: o diabo sabe que lhe resta pouco tempo. As mesmas palavras do Apocalipse. Por isso tem investido sem cansaço contra a condenação das almas. É uma coincidência assustadora. Quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho varão, mas foram dadas à mulher 2 asas de uma grande águia, a fim de voar para o deserto, ao lugar do seu retiro, onde é sustentada por um tempo, por 2 tempos e por metade de um tempo, fora da presença da serpente. E aqui nós temos na piedade católica a devoção do Equador, Quito. A Imaculada Conceição, naquele lugar, é representada com asas, por causa da mulher do Apocalipse. Então mostra a Imaculada Conceição, por Imaculada, que foi posta asas para voar e o dragão não lhe fazer nada de mal. Mas só que nós temos na imagem simples de Nossa Senhora Aparecida a advocação de quem? Da Imaculada Conceição, que o povo colocou Aparecida. Mas é o mesmo mistério, o mesmo dogma de fé que se venera com essa imagem simples e milagrosa. E aqui nós vemos outra coincidência, e aqui é o que a liturgia aplica ao breviário do dia de hoje próprio, e a Santa Missa e a festa que celebramos. Então a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente. Porém a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha vomitado da sua boca. Então a mulher, ao ser arrebatada e com asas voar para o seu retiro, o diabo investe contra ela e vomita um rio para arrastá-la. Mas a terra engole aquele rio e faz com que, ao engolir, não ataque a mulher. Sentido acomodatício. Eu creio, penso, que aqui é a história do nosso Brasil. O devoto de Maria tem que engolir tanta coisa para que a sua mãe não seja afetada por essas investidas de Satanás. São os ouvidos que tiveram que engolir há 1 ano atrás aquele sujeito falar aquelas barbaridades. Ele nunca falou de salvar a alma de ninguém. Ele não alentou ninguém a rezar 1/3. Eu creio que ele nem sabe, talvez, o que é 1/3 e rezar. Sabe Deus, não quero julgá-lo. O juízo de Deus é muito mais eficaz do que o juízo de um padre. Agora, desfavorecer, desacreditar, atacar e usar o púlpito como política iníqua de uma obra do demônio, que é o esquerdismo e a revolução, pois é, vomitou o dragão, vestido de bispo, um rio. E aquelas pessoas engoliram aquele rio para não afetar sua Mãe Santíssima, ouvindo aquela barbaridade, por ali entrar aquelas águas da iniquidade. Mas Deus é bom Pai, vai causar alguma coisa, algum detox de graça para que aquelas almas não fiquem afetadas com o veneno, porque este veneno mata. Ouvir desgraças faz pensar desgraças. E é por isso eles não cessam de investir e infiltrar a pregação católica com veneno de esquerdismo, de política maligna, de depravações, de heresias, de modernismo em definitiva, que, como diz São Pio X, é o esgoto de todas as heresias. E é isso que nós vemos vomitar da boca desses sacerdotes, com muitas aspas, desses bispos, com muitas aspas, e de todos os inimigos de Deus que hoje estão vestidos de homens católicos. E as almas piedosas têm que engolir esse rio para não afetar a sua Mãe Santíssima. E numa imagem histórica, é Nossa Senhora Aparecida ser encontrada naquele rio Paraíba. Não que ele seja o vômito de Satanás, mas sabe Deus como e o porquê aquela imagem foi parar naquele rio quebrado. A piedade não quebra. Alguma coisa aconteceu.
mas em todo caso caiu nas redes devotas e aí se fez milagrosa e está ali para nos socorrer. Mas a terra teve que engolir este rio. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos seus filhos. Repito, o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos seus filhos, que guardam os mandamentos de Deus e retém a confissão de Jesus Cristo, porque estes são os filhos dignos desta mulher. E nós vemos isso, hein? O dragão, vamos rezar uma missa tridentina, seja de quem for, não vou entrar nem nesse modismo tridentino que está por aí, mas por enquanto rito, enquanto missal de São Pio V, o dragão vomitou, o dragão fez guerra aos seus filhos. Naquele recinto é impossível. Talvez na calçada, na cidade, se alugar um lugarzinho de Aparecida para estar mais próximo. Mas os altares de lá, que não são usados para nada, só para pôr flores e papelzinho das novenas supersticiosas, mas para rezar a missa para a qual aqueles altares foram feitos, não pode. Não pode. Tem que ser a missa do Vaticano II. Porque o dragão é o quê? O dragão do Vaticano II, que vomitou sobre o altar de Deus e o arrasou. E o sacerdócio é qual? É do Vaticano II, que fez o quê? Que estragou o sacerdócio católico instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. E o episcopado é de qual? Do Vaticano II. É válido. Do Vaticano II, da religião do Vaticano II para destruir as almas, é válido e eficaz. Agora, para salvar as almas de Cristo, para instruir as almas no caminho da salvação, ensinar a guardar os mandamentos de Deus e a confissão de Jesus Cristo, coisa que jamais eles fazem, eles são incapazes, porque não foram feitos para isso. Foram feitos para destruir os mandamentos de Deus e para acabar com a confissão de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, queridos fiéis, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, é uma Nossa Senhora bélica. No silêncio de Deus, a Imaculada está contemplando Deus, mas ela faz uma guerra e uma guerra eficaz, e as armas estão nas suas mãos postas. Não é pietismo sentimental, não, aquela mão está apontando para o alto, e é do alto que vem a eficácia das balas e de todas as orações contra os inimigos da nossa salvação. Assim que, como brasileiros, porque ela é rainha e padroeira deste Brasil, com patriotismo nobre e católico do quarto mandamento, e como filhos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana neste país, nós devemos ser devotos de Nossa Senhora Aparecida. Cada um tem a sua advocação querida, é a mesma Nossa Senhora, mas não deixem de ter a sua imagem, de honrá-la em suas casas, com umas flores e algumas velas, e se ajoelhar e rezar por este país, porque se o dragão está aqui, é um sinal que a mulher vestida de sol também está entre nós. E esta guerra está lá em Aparecida, está em todo o Brasil e em toda a terra, porque Nossa Senhora está em todo lugar onde houver almas que busquem a Deus. Nossa Senhora está numa imagem silenciosa, simples ou bela, mas está ali milagrosamente para socorrer os seus filhos e não deixar que esse dragão maldito, infeliz, por boca de apóstatas, de modernistas, de comunistas, de maçons e toda a raça de Satanás, arraste seus filhos para o inferno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.